Muito bem, fala o povo americano, nos Estados Unidos. Bem, o tom do inimigo, ou o tom do amigo, é o tom do amigo, é o tom do inimigo. Às vezes está numa formação, isso está relacionada a mulheres, ou uma coisa relacionada a uma formação, que realmente é o mesmo tom. O tom do Salvador, o tom do herói, o tom do escolhido, do fogo do sol, é o mesmo do tom do inimigo, do conspirador e daquele que realmente abirrou alguma coisa. Mas desses dois tons, você tem que pensar o que realmente é os dois tons. Um tom pode ser uma coisa cultural, outro tom pode ser uma coisa política. Mas o teor cultural é um teor de uma miserabilidade econômica, de uma miserabilidade financeira, de uma coisa relacionada que no lugar é o lugar, que a empresa é a empresa, que qualquer tipo de patriotismo é patriotismo da empresa, patriotismo do lugar. Outro teor político é um teor relacionado a coisa mais abrangente, ao verdadeiro tom da escolha. O tom, com o nome menosprezado, uma coisa da revista, uma coisa cultural, continua sendo o mesmo tom do amigo. Mas uma coisa realmente que é fechado e mostra o pior lado por estar do seu lado, também é desse modo. Mas culturalmente, valoriza a liberdade, valoriza o teu do bem e tem uma fonte de religião ou uma religião por trás. Essa religião é o que alguém foi, um Messias, um Deus. É o que decidiu que a humanidade passaria, pois aquilo que ecoou era uma profecia. Deste modo, todo teu é verdadeiro. Mas demonstração de força por demonstração de força, existe um lugar que não é e outro lugar que é. Nesse lugar que não é, e agora duas mãos. Duas mãos, não realmente uma coisa cultural, não realmente para agilizar, mas é uma coisa cultural, também é uma força de uma etnia predominante. E essa etnia, quando entender essa coisa cultural, fará a mesma coisa, colocará do mesmo modo a sua cultura. Mas essa etnia é uma etnia maior do território do país, porque é deste modo que essa etnia vê o mundo, querendo aprender alguma coisa desse tipo. Mas o todo teor ou o tom é uma questão de realidade, de dureza, de sobrevivência, que uma força do bem, mesmo no último momento, defenderá pelo bem. Mas eu quero falar uma coisa a vocês. Quanto ao político é isso, o tom cultural é só uma coisa relacionada a uma coisa que está realmente alicerçada a, a uma coisa muito dura de união, que uma coisa unida sempre diz que alguém está mentindo, que na sua própria posse tem uma resposta. Mas eu vou falar uma coisa a vocês. Quando essa coisa cultural é uma fraqueza, essa coisa cultural é uma força, há somente uma coisa, há uma etnia predominante de um lugar. E essa coisa etnia predominante do lugar faz todo ser se transbordar em alegria. Mas essa verdade é uma verdade realmente
eu compreendo que está alicerçada em uma coisa, uma fonte cultural que realmente não é a minha, quando é outro presidente, outro governante, enfraquece uma massa predominante. Mas uma massa predominante, entendendo a coisa cultural, terá todo o teor e toda a sua limitação. Mas neste quesito, eu falo uma coisa a vocês. O mesmo que vai é o mesmo que recebe. E o mesmo que recebe é o mesmo que diz nova ordem. Por isso eu falo uma coisa a vocês. Deste modo, eu quero dizer somente uma coisa a vocês. Em alguns estados, eu quero que vocês coloquem republicanos no poder para prefeito, para deputado e para governador. E como vocês colocam governadores republicanos, vocês realmente pensam que não vai ter guerra, mas o lado de vocês vai ser enfraquecido. Uma minoria e uma coisa chamada minoria e uma coisa chamada coisa católica não tem muita fé numa maioria e uma coisa protestante. Mas eu sei de uma coisa a vocês. Se vocês aceitarem e roubar estados para os republicanos, quando eles disserem uma coisa, eles dirão uma coisa. Aceitamos uma iminência nesse estado. No outro lugar, será governado por uma força do mal, que a força do mal atacará o mundo. Mas vocês, quando escolherem esses estados e colocarem republicanos, escolherão uma coisa. Escolherão fazer parte de uma irmandade, de um tom que diz que uma força do bem ou uma coisa religiosa, ou uma coisa messiânica, coisa divina, ou que o lado de vocês fortalecido realmente vai propor a vocês. E vai propor que nesses estados os governadores me cedam poder para ir naquele lugar e para fazer mais uma coisa, para que o exército daquele governador seja o exército real, a mim servir, a servir a Europa, a servir a minha nova ordem, a servir as minhas forças. E quando serve minhas forças, o lado que é da minoria, o lado que é de uma força hostil católica, sem ser realmente banhado na Europa, mas só por ter sido católico e ter feito uma coisa má, uma coisa chamada maçonaria, e o tom católico realmente platônico ecoou, como um tom evangélico protestante também ecoou quando isso aconteceu. Eu também digo uma coisa a vocês. Escolham um governador republicano. Escolham um prefeito republicano para que realmente as minhas forças administrem o estado de vocês. E quando administrar, as minhas forças chegarão no poder no estado de vocês. E quando houver guerra, vocês realmente estarão protegidos de não serem enfraquecidos, de realmente vencerem ao meu lado. Essa é a minha palavra para vocês.